Muito bem, pessoal, aqui é o Harry Sultan. Sadiq Khan disse que o terrorismo faz parte do cotidiano de quem vive em uma grande cidade multicultural. Ou seja, ele dizia que ao criar uma grande cidade multicultural como Londres. Então, é claro, você vai ter pessoas de outras culturas que têm um conjunto diferente de valores, que veem o mundo de forma diferente. Eles não concordam com os seus valores, eles têm suas próprias definições de terrorismo, opressão, lei e ordem, etc. Assim, é inevitável que algumas pessoas acabem explodindo aleatoriamente. Agora, é uma coincidência notável que sempre sejam os membros de uma determinada comunidade que tendem a explodir aleatoriamente. Ou atropelam pessoas ou começam a esfaquear. Sempre são membros de uma determinada comunidade. Eu me pergunto o que é isso. Com certeza não são hindus, budistas, chineses, indianos, vietnamitas ou brasileiros. Quem será? Deixo pra você. O fato é que isso vai acontecer, mas não está certo. Isso não deveria acontecer, mas vai acontecer. Então, o público só precisa estar preparado para isso. Então, eu estava pensando sobre isso porque percebi que muitos muçulmanos estão se manifestando e dizendo que notaram um aumento nos ataques preconceituosos contra muçulmanos. Eu não vou negar, eu vi alguns vídeos, deixe-me mostrar alguns para você. Olhe isso! Esse homem muçulmano é inocente. Digo isso porque aqui ele é inocente. Não conheço suas opiniões. Esse coitado só está dando uma entrevista e alguém. Algumas pessoas vão aparecer aqui. Não vou chamá-las de nada, só digo isso. Essas pessoas estão cansadas de ver o país delas indo pelo ralo. O que eles fazem está errado, é por raiva e frustração, não deveria acontecer. Mas dê uma olhada nisso. Você causa esse problema. Você conseguiu sua corrida, não, filhos? Viu o que ela disse? Vocês são crianças? Ok, olha esse cara, um homem branco idoso. Deveria ter sido baleado. Isso é racismo? Ah, gladiador, né? Certo? Ele está atacando algumas pessoas asiáticas de pele morena. Veja esse grafite. Não ao Islã, Bucha Sheikh está dizendo. Mantenha os sujos fora das aldeias, criança. Sem muçulmanos, blá blá blá. Homem muçulmano e filha sofreram abuso racial de mulher branca em parque no Canadá. A menina muçulmana se assustou quando a mulher soltou o cachorro em cima dela. Que pena dessa menina. Agora, eu realmente sinto muito por todas essas vítimas. Sério, eu realmente sinto muito por todas elas. Sem desculpas, sem justificativas. No entanto, o mundo não é movido pelos nossos ideais elevados. O mundo é movido pelos fatos e realidades ao redor. Então eu volto à citação de Sadiq Khan. Assim como ele disse que o terrorismo, ou seja, pessoas se explodindo, pessoas sendo atropeladas, pessoas sendo esfaqueadas, faz parte do cotidiano de viver em uma grande cidade multicultural. Assim como quando você tenta afirmar a dominância da sua cultura. E eu não tenho dúvida de que quando você vive em qualquer país, tem que haver uma cultura dominante. Na Grã-Bretanha devem prevalecer a cultura e os valores britânicos. Todas as culturas, como a hindu e a muçulmana, devem estar sob o guarda-chuva da cultura britânica. Multiculturalismo não significa igualdade de todas as culturas, porque nem todas as culturas são iguais. Nós sabemos disso. Todas as outras culturas precisam viver sob a cultura dominante. Na Grã-Bretanha deve ser a cultura britânica. A esquerda confundiu essas questões, afirmando que o multiculturalismo nos enriquece e a diversidade é nossa força. E isso fracassou. Então, é assim mesmo. Quando você tenta estabelecer essa dominação, alguns incidentes como esse inevitavelmente vão acontecer. Em outras palavras, algum tipo de intolerância faz parte desse movimento. Então, o movimento em si não é ruim, assim como eles acham que o multiculturalismo em si não é ruim. Devemos então aceitar que algumas pessoas sejam explodidas, esfaqueadas, etc. Devemos apenas aceitar isso, por isso digo, pelo mesmo motivo e lógica. Quando você estabelece a dominância da sua cultura, então alguns incidentes de intolerância inevitavelmente vão acontecer. E você deve simplesmente engolir isso. Agora, eu também poderia ser uma vítima disso. Eu entendo totalmente isso. Mas, de novo, esse é o preço que temos que pagar. Só por um pequeno período de tempo.
E, em comparação, ser agredido verbalmente assim é muito melhor do que ser esfaqueado por um islamista ou ser explodido em um ônibus por um islamista. Então, mesmo nesse aspecto, esse lado é um pouco melhor. Isso aqui é só uma conversa dura, racional e lógica. Mas, claro, no mundo real, não quero ser vilipendiado racialmente ou atacado. Da mesma forma, não quero que nenhum muçulmano seja atacado ou vilipendiado racialmente. Assim como Sadiq Khan não gostaria de ser vítima de terrorismo. Mas ele disse, você sabe, faz parte do pacote. Então, por que estou dizendo isso? Mas olhe para isso. Outro incidente aconteceu. Esse cara, Mutin Ali, foi xingado por alguns garotos brancos racistas. Não entendo o que dizem, só me guio pelos comentários. Mutin Ali afirma que essa é agora a realidade diária para muitos de nós. Viagem em família à praia termina com insultos racistas e exposição indecente à minha família, incluindo meu filho de 6 anos. Agora, me desculpe, Mutin, por você ter passado por isso. Sinto muito mesmo. Então eu respondi a isso e disse: vocês muçulmanos ficam dizendo, nós odiamos o povo britânico, queremos a Sharia no Reino Unido. E pessoas como eu continuaram dizendo para vocês colocarem a casa em ordem. Parem de manipular os nativos, ou haveria uma reação, e essa é a reação. Novamente, não estou dizendo que é certo, mas assim como Sadiq Khan faz parte disso, simplesmente vai acontecer. É isso que essas pessoas vêm dizendo nos últimos 20 anos. Nossa religião diz que temos que odiá-los por causa de Alá. Amamos o que Alá ama e, ao contrário disso, odiamos o que Alá odeia. Ou seja, todos vocês que não são muçulmanos. Ele está dizendo isso enquanto vive na Grã-Bretanha. Essas pessoas têm muitos seguidores. Não é só um incidente. Veja isso. Anjem Chowdhury. É isso que eles estavam fazendo. Esse cara não é só um movimento marginal. Olha isso. O motivo pelo qual você tem que lutar contra eles é porque eles são judeus e cristãos. Você deve lutar contra esses impérios ao seu redor, ou esses governos ao seu redor, que são judeus ou cristãos. Até que paguem a jizya. Isso é explicado no Hadith. Eles recebem 3 opções: pagar a jizya, fazer isso ou aquilo. Vocês fazem isso ou aquilo, depois lutam contra judeus e cristãos, por isso enfrentam Israel. Israel é pequeno, então pode falar isso abertamente, mas é o que querem dizer. O objetivo final é lutar contra todos vocês, todo o Ocidente, Grã-Bretanha, América, toda a Europa. Esse é o objetivo final. Quando conquistá-los, ofereçam 3 opções. Vivam sob nosso domínio como cidadãos de terceira classe e paguem jizya. Ou a segunda opção é vocês se converterem ao Islã. Então, nesse caso, você se tornará um irmão muçulmano, ou a terceira opção é morrer. Judeus e cristãos podem ser cidadãos de segunda classe, mas politeístas, ou quem não for judeu, cristão ou sabino, grupo já extinto, não tem esse direito. Isso é o que estava no Alcorão. Então, você tem que morrer. Para eles, só existem 2 opções. Ou se converte, ou morre. É isso que eles vêm dizendo e pregando para seus milhões de seguidores há décadas. O governo britânico não fez nada. Eles disseram, a liberdade de expressão. Não é incrível que eles garantam que essas pessoas tenham liberdade de expressão? Mas quando uma pessoa nativa levanta a bandeira britânica, não há liberdade de expressão. Se um nativo fala algo por frustração, não há liberdade de expressão e ele pode ser preso. Nosso ódio pelos não muçulmanos não Ódio. Consegue focar nessas palavras? Eles dizem isso há muito tempo. nos impede de sermos injustos com eles, mas também não impede que coexistamos e vivamos na mesma sociedade. Viver em sociedade com eles. Por isso, muçulmanos gostam do secularismo e dos esquerdistas quando são minoria ou maioria. Ouça o que Muhammad Jaff disse no clipe anterior. Você luta, assume o controle e eles têm um nome para isso. O Islã dividiu o mundo em 2 partes, Darul Islam e Darul Hub. Darul Islam é a casa do Islã. Como a Arábia Saudita, o Paquistão, Bangladesh e Darul Hub, a Grã-Bretanha, onde inicialmente você promove o secularismo. Você diz, ei, temos valores liberais de esquerda e os apoiamos.
Mas então você aumenta seus números lentamente e depois luta. Isso é Darul Hub para você. Onde eu vivi com essas pessoas, mas eu tenho ódio delas, eu não gosto delas. Eu digo que no tempo em que estamos vivendo hoje, é muito, muito difícil afirmar isso. Impondo isso a você, Eles têm dito que nós te odiamos, eles dizem que nós te odiamos. E então, quando recebem ódio de volta, eles começam a chorar. Onde fica isso, Mutin Ali? Por que não condenou essas pessoas? Por que não as condenam? Eu olhei as redes sociais deles. Eles nunca condenaram essas pessoas, nunca citaram os nomes delas. dizem que você deve aceitar os valores britânicos, Dan. Muçulmanos são questionados. Você é muçulmano ou britânico primeiro? Mas essas são perguntas fáceis de responder. Eu sou muçulmano primeiro. Tipo, qual é o problema? Muçulmano primeiro? Veja isso. Muito simples. Sem integração, multiculturalismo, diversidade ou tolerância. Tenho minha própria fé. Você tem seu comportamento e democracia. Nós temos nossa Sharia. Você tem liberdade. Nós temos nosso jeito de lidar com trapaças no mercado. Não queremos integração nem multiculturalismo, mas eles vivem em uma sociedade multicultural. Você vê como tudo isso é absurdo? Então eles têm feito isso há tanto tempo. E é por isso que eles têm sido alvo. Aliás, esse cara, Mutin Ali, olha pra ele, ele acabou de ser escolhido como vice-líder do Partido Verde. Olha pra ele. Quem diria? Olha pra ele, esse cara. Ele acabou de ser escolhido como vice-líder do Partido Verde. Quem diria que o verde do Partido Verde é o verde do Islã? Esse cara se importa com o meio ambiente. É simplesmente tão idiota. E depois eles se perguntam por que o público está se voltando contra eles. O que mostrei antes, essa difamação e ataque a pessoas, está errado. Eu condeno e abomino isso, mas também vivo no mundo real. E eu estou te dizendo que isso vai aumentar. Você pode condená-los com todas as suas forças, mas isso não vai parar. Só porque essas pessoas não condenaram quem acabei de te mostrar. Muhammad Hijab ainda tem seu 1 milhão de inscritos. Ele ainda está espalhando essas besteiras. Aliás, o software deles também foi atualizado. Veja o que todos dizem. Olhe para ele. Tommy Robinson deveria ser banido do Reino Unido como terrorista. Se a Palestina lá está na lista de terroristas, ele também deveria estar. Esse cara é um conhecido supremacista islamista. A publicação dele, 5 Pillars, é focada na propagação de valores islamistas. Só trata disso. Ele diz que Tommy Robinson deveria ser banido do Reino Unido como terrorista. Não, quem deveria ser expulso é você. Sua cidadania deveria ser cancelada. Veja esse cara que mostrei, que disse que é preciso lutar contra judeus e cristãos. Ele afirma: me desculpe, mas está claro que Elon Musk manipulou o algoritmo do Twitter para amplificar vozes da extrema-direita racista. Respondi que ele deveria manipular mais e reduzir a amplificação das vozes islamistas. Brincadeiras à parte, ele não fez nada. O público percebeu. Seu tempo está acabando. É hora de fazer as malas. E Tommy Robinson respondeu: cala a boca, seu homem das cavernas, defensor de pedófilos. Diga aos seus advogados. Eu disse: oi, eu te amo, Tommy. O termo Valaiti significa estrangeiro. Muitos muçulmanos paquistaneses nascidos na Grã-Bretanha vão ao Paquistão e se sentem ocidentais demais para se encaixar. Dizem que somos paquistaneses demais na Grã-Bretanha. Ao viajar, sempre perguntam: o que você é? Então, Busha Chic está tendo essa crise de identidade. Ela usava hijab e depois tirou para poder aparecer na televisão. Eu não me importo. Não tenho esse problema. Não tenho essa crise de identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sou eu. Meus valores e ideias estão aqui. Não visto minha cor de pele nem minha herança cultural. Não fico dizendo aos outros o que sou. Apenas sou eu mesmo. Meus valores, ideias e pensamentos definem quem sou, e isso me basta. Não preciso de um rótulo como paquistanês ou paquistanês australiano. Sou australiano e não me importo. Esses rótulos não importam. Sou cidadão da Austrália e do Ocidente. Acredito em democracias liberais, seculares e na liberdade de expressão. Isso basta. Quando você começa a acreditar nessas coisas, quando você supera a política de identidade, o mundo se torna muito mais simples e claro. Essas pessoas não entendem, por isso ela sempre observa a mente delas onde vai. Essas pessoas dividem o mundo em raças, Islã e infiéis. Ah, eu sou moreno, você é branco, eu não vejo o mundo por essas lentes. Eu não me importo se você é moreno, preto ou seja lá o que for.
Se você é um cidadão do mundo livre e acredita na liberdade e nos valores livres, nos valores ocidentais, então essa é uma corda bem forte para se segurar. É bem simples, não é tão difícil, mas de qualquer forma a maré está mudando. E nós vamos, infelizmente, nós vamos ver alguns crimes de ódio, incidentes de ódio.